votação do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental, nos termos do texto aprovado e encaminhado pela Câmara dos Deputados, sem prejuízo das emendas de redação. Como vota o PMDB? Senhor presidente, só para um esclarecimento, senhor presidente, pela Senador ordem. Cássio Cunha Lima. Como nós estamos com um sistema novo de apuração dos votos, Vossa Excelência vai apurar os votos simbólicos dos líderes e, após proclamação do resultado, é que solicitaremos a verificação. Assim procederá. Assim, Okay. assim como... Não quer verificar logo de uma vez, não, presidente? Vamos votar no painel, presidente? Votar logo no painel. Por economia processual... Isso. Senhor presidente. Podemos... Se não houver discordância da bancada do governo... Senhor presidente. Vamos fazer nominalmente, senhor presidente? Isso, está bem. Senhor presidente, já Senhor presidente, para a concordamos, votação presidente. nominal. A liderança do governo concorda, senhor presidente, com a votação nominal. Votação nominal E diretamente. a liderança Votação nominal, senhor. É o mérito. O bloco concorda. Chame apenas para a gente orientar, para quem for votar. Aí já encaminha a votação do A mérito. liderança do governo vota sim, senhor presidente. O governo encaminha sim. Faremos isso. Em votação. Como vota o PMDB? Pode? Então, a gente falou que pode. Aí o mérito, Eunício, o mérito. Libera a bancada. Senhor presidente, eu vou encaminhar favoravelmente ao mérito, porque nessa matéria, inclusive, há um compromisso de veto de um dos itens que consta da matéria principal. Na questão dos 90 dias, há um compromisso do governo, feito com esse líder, para vetar esse item, inclusive trazido a mim na bancada pela senadora Simone Tebet. Portanto, em função disso, eu encaminho favoravelmente a matéria, senhor presidente. Como vota o PT? Senhor presidente, o PT convoca todos os seus senadores, companheiros e companheiras que acompanharam esse debate e que viram claramente que o que está em jogo aqui não é meramente a votação de uma medida provisória, mas é uma disputa política com repercussões enormes para esse país. Em nome da solidariedade da nossa bancada, eu peço a todos os senadores do PT o seu voto sim. Como vota o PSDB? Senhor presidente, o líder do PMDB acaba de comunicar ao plenário que houve uma sinalização de um compromisso de veto presidencial em parte do texto que diz respeito ao abono salarial. Mas para aqueles senadores e as senadoras que desejam votar com sua coerência de vida, com sua coerência de trajetória política, em respeito aos seus eleitores, é preciso deixar claro que o compromisso de veto diz respeito apenas ao intervalo dos 90 dias, mas está mantido na proposta o princípio da proporcionalidade para pagamento do abono salarial, o que é um desrespeito ao trabalhador brasileiro. A Constituição Federal, o artigo 239, parágrafo 3º, como já dissemos hoje várias vezes nesse plenário, assegura ao trabalhador do nosso país o pagamento de um salário mínimo. Portanto, senadora Simone Tebet, que tem essa preocupação, não foi garantido em nenhum instante que o trabalhador ou a trabalhadora que laborar durante 10 meses vai, e após esse período ser demitido, vai receber integralmente o seu salário, o seu abono salarial. Vai receber 10 avos daquele período trabalhado. Então, não faz sentido, e não vou repetir aqui argumentos já apresentados ao longo da discussão travada na sessão de hoje, que o trabalhador brasileiro seja chamado pelo Partido dos Trabalhadores, que rasga nesse instante a sua trajetória. O Partido dos Trabalhadores está rasgando sua trajetória e colocando no lixo toda uma luta que se dizia ter pelo trabalhador brasileiro. Por isso que nós vamos votar
nesse instante, não, contra a medida provisória. O voto não, nesse instante, é a defesa dos interesses do trabalhador e da trabalhadora brasileira, nesse instante, e a preservação de conquistas asseguradas na nossa Constituição. O PSDB, pela oposição brasileira, em defesa dos nossos trabalhadores, em defesa da ética, do compromisso e da verdade na disputa eleitoral, vota não. Eu queria comunicar aos senadores e às senadoras que, a partir de hoje, o sinal da TV Senado está ao vivo no YouTube. Nós estamos inaugurando exatamente esse serviço, essa prestação de serviço ao povo brasileiro. Como vota o PDT? Presidente, o PDT libera a bancada, senhor presidente. PDT libera a bancada. Como... Pela ordem, presidente. Senador Fernando Collor. O PTB vota não. O PTB vota não. Como vota o PSB? Senhor presidente, senhores senadores. Democratas votam não. O PSB não contribuiu com o desequilíbrio das finanças públicas. Portanto, não tem nenhuma razão, não é, para aprovar isso aí. Portanto, o PSB vota não. O PSB vota não. Democratas votam não, presidente. Democratas votam não. Como vota o PP? PP vota sim, senhor presidente. PP vota sim. Como vota o PR? Presidente, quero encaminhar a votação e justificar aqui, Senador Blairo Maggi. Eu ouvi toda a discussão durante toda a tarde e vejo que temos aqui uma discussão meramente política. Porque as mudanças que estão sendo propostas nessa medida provisória, se tem algo de errado nela, é o tempo em que estamos fazendo. Porque já deveria ter sido feito há muito tempo atrás. Porque, diferente de posições que isso aqui retira direitos de trabalhadores, eu não acho que colocar regras mais claras, aonde há desvios, aonde há a possibilidade da entrada para programas sociais e de proteção aos trabalhadores, que seja violado por aqueles que têm má fé e aqueles que não querem a coisa ética e a coisa correta, não me parece que é retirar dos trabalhadores qualquer direito, mas sim regular isso. Retirar dos trabalhadores é pagar benefícios indevidamente com o próprio recurso dos trabalhadores, que é do fato. Então, a discussão aqui ela é válida, é uma discussão política. Agora, economicamente, não há dúvida nenhuma de que ela é necessária para o país. Como disse, se tem algo de errado aqui, o algo de errado é o tempo, que deveríamos ter feito essas mudanças há 1 ano, há 2 anos atrás, e não ter permitido chegar aonde chegamos hoje. Então, eu, diferente do que muitos colegas debateram aqui e falaram, encaminharam o voto contrário, respeito total à posição de cada um, mas a minha posição e no meu partido, o senador Magnus vota contra, mas os demais senadores, os 3 senadores, votam sim conforme a orientação do partido, mas muito mais com a consciência tranquila de que não estamos tirando nenhum benefício e, ao contrário, estamos fazendo a proteção do trabalhador brasileiro quando estamos preservando o dinheiro do fundo para aquilo que efetivamente é necessário e é preciso, que é o seguro-desemprego, que são os outros benefícios que estão aí. Então, presidente, encaminhando, o voto é sim. O PR vota sim. Como vota o PSD? O PRB, senhor presidente, para encaminhar. Como vota o PSD? Vota sim, sim. Como vota o PCdoB? Está indo o povo. Está ruim. Sim, senhor presidente. Vota sim. O PCdoB vota sim. Como vota o PPS? Não, senhor presidente. O PPS vota não. Como vota o PRB? Senador Marcelo Crivella. Senhor presidente, o PRB é um partido pequeno e jovem, mas nunca traiu o trabalhador e não trairá agora. PRB vota não.
PRB vota não. Como vota o PSC? PSC, senhor presidente. PSC vota pela coerência, vota pela defesa do trabalhador. E aqui peço aos colegas, respeito, mas peço, esse não é o melhor caminho. O governo está escolhendo o caminho errado, está buscando o sacrifício do trabalhador brasileiro. O governo deveria dar o exemplo de fazer a economia necessária, de dar qualidade ao gasto público. Por isso, senhor presidente, de forma coerente e defendendo o trabalhador brasileiro e as famílias brasileiras, o PSC vota não a essa medida provisória. Não. Como vota o PSOL? Senhor presidente, o governo alega que com essa medida, que vai prejudicar o trabalhador brasileiro, vai poupar para os cofres públicos 20 bilhões. Ora, seria mais fácil, senhor presidente, encaminhar aqui para o Congresso Nacional a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, que traria para os cofres públicos 90 bilhões de reais. Tem outras medidas possíveis. Bastava ampliar a tributação sobre os bancos, bastava só, somado a isso e ao escândalo de corrupção no CARF, nós poderíamos poupar outros 19 bilhões. E isso sem sacrificar o trabalhador brasileiro. Senhor presidente, nem na Constituinte, o ultraconservador Centrão conseguiu ser contra o abono salarial e ser contra o seguro-desemprego. É lamentável que esta medida provisória passe. Por isso que o PSOL vota não. Senhor presidente. Senador Regufe e senador Humberto. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, apesar do meu partido, o PDT, não ter orientado o voto contrário a essa medida, eu quero registrar aqui o meu voto contrário, representando aqui a população do Distrito Federal e as 826.576 pessoas do Distrito Federal que depositaram em mim no ano passado um voto para representá-los aqui. Quero dizer, senhor presidente, que eu não sou uma pessoa que nem sou sempre contra tudo, nem a favor a tudo. Eu tento agir racionalmente, pensando no que é melhor para a sociedade. Reconheço, por exemplo, que houve um processo de inclusão social nos governos do Partido dos Trabalhadores. Assim como reconheço que os governos do PSDB fizeram a estabilização da moeda nesse país e a lei de responsabilidade fiscal, que eu considero importante para esse país. Agora, não posso concordar com um ajuste fiscal que penalize o trabalhador ou o contribuinte desse país. O que o governo precisa fazer é reduzir a sua despesa, reduzir o seu gasto corrente. O governo tem ministérios em excesso, cargos comissionados em excesso. Fiz um requerimento formal de informações quando deputado federal, solicitando quantos cargos comissionados existiam na estrutura do governo federal. Resposta formal do Ministério do Planejamento, 23.579. Enquanto a França possui 4.800, os Estados Unidos inteiro 8.000. Portanto, o governo não deve fazer um ajuste fiscal penalizando o trabalhador ou o contribuinte. Deve reduzir a sua despesa. Eu penso que assim nós teríamos um país melhor. E também, senhor presidente, só para concluir, nós temos uma carga tributária nesse país que supera 36% do produto interno bruto. Pensar em ter um ajuste fiscal com uma carga tributária superior a 36% do produto interno bruto é reconhecer as ineficiências e incompetências de um governo. Porque se o governo não consegue entregar serviços públicos de qualidade, tendo uma carga tributária superior a 36% do PIB, a maior dentre os países do mundo emergente, é porque o governo não tem sido eficiente. Então, o que o governo precisa fazer é qualificar melhor o seu gasto e ser mais eficiente, e não penalizar o contribuinte ou o trabalhador desse país. Muito obrigado. Senador presidente Humberto Costa. Senador Cristóvão em seguida. Quero mais uma vez aqui convocar todos os senadores e senadoras do PT para essa votação, que é extremamente importante. Nós já tivemos oportunidade de falar e mostrar ao Brasil
que nesse momento o que estamos buscando é um freio de arrumação na economia do nosso país, para que possamos ter as condições necessárias à retomada do crescimento e do desenvolvimento. Já tive a oportunidade de dizer também que em 2003, quando o presidente Lula assumiu e precisava equacionar a herança maldita que recebeu dos governos do PSDB, fomos obrigados a tomar medidas até bem mais duras do que essa. E naquela época, esses discursos que foram feitos hoje aqui foram repetidos na mesma maneira. Aliás, os de hoje repetem os de então. Governo neoliberal, presidente vinculada ao mercado financeiro, os trabalhadores que vão pagar. E depois de 2 anos, quando o Brasil começava uma situação de franco crescimento, com distribuição da renda, com resgate do salário mínimo, com implementação de políticas salariais, os mesmos que usavam esses ataques da mesma forma, os da oposição tiveram que se calar. E os que simpatizavam eram da base do governo, puderam enfim entender que o governo tinha trilhado o caminho certo. É óbvio que o nosso projeto econômico, o nosso projeto de governo não é o ajuste. O ajuste é a base para que possamos retomar esse projeto. E é por isso que nós estamos pedindo o voto de confiança do povo brasileiro, o voto de confiança dos senadores e do nosso partido, em especial, para que nós possamos aprovar essa medida. E virão medidas, como já veio a medida que aumenta a contribuição dos bancos sobre o seu lucro líquido, outras virão para taxar grandes fortunas, para taxar grandes heranças. Aí eu quero ver os defensores dos trabalhadores que se apresentaram aqui hoje para defender essas ideias e nos atacarem, defenderem os seus pontos de vista da mesma maneira. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Cristóvão Buarque. Senhor presidente, eu não vou entrar nos detalhes se o presidente Lula recebeu ou não uma herança maldita. Mas se ele recebeu, a herança foi fabricada por outro. Ele tinha que consertar os erros do governo anterior. Agora, a gente está votando uma proposta de ajuste para consertar uma herança maldita produzida pela própria presidente Dilma e seu governo. Alguém pode dizer, mas isso não faz diferença? Faz, porque hoje a economia vive de credibilidade. O governo atual não tem a necessária credibilidade para fazer uma proposta desse tipo, mas esse governo foi eleito e está aí, vai ficar. Como resolver essa equação de não ter credibilidade e ser o governo que está aí? Construindo a credibilidade. Constrói-se a credibilidade no diálogo, no entendimento. E o diálogo e o entendimento fazendo uma autocrítica dos seus erros. Se trouxesse para aqui uma proposta, senador Jorge Viana, buscando entendimento, seria possível. Mas não seria esta proposta. Primeiro, porque fere, sim, direitos de trabalhadores. Mas os trabalhadores brasileiros estariam até dispostos a fazer sacrifícios para salvar o Brasil. O problema é que isso não vai salvar o Brasil. O nosso déficit, a nossa brecha é de mais de 300 bilhões. Isso vai dar 14 bilhões, 4%. Sacrifica-se conquistas históricas que dificilmente recuperaremos. Serão necessárias lutas ferrenhas para recuperar, sem salvar o Brasil. O que a presidente vai fazer é, além da autocrítica, da busca do entendimento, trazer uma proposta ampla, que vai exigir o alongamento da dívida, negociando isso com os credores, que vai exigir propostas muito maiores do que essa. Hoje aqui, alguém falou que o PT estaria se suicidando. O pior é que se suicidando, se for o caso, por muito pouco. Não é um suicídio para salvar o Brasil.
É insuficiente o que a gente está votando e é comprometedor e muito votar isso. Por isso, votarei contra. Senhor presidente. Senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, exatamente em cima do que foi construído durante esses 12 anos, é que o Brasil chegou na situação que chegou. Ou seja, hoje é um país que quebrou uma Petrobras. Presta atenção, um governo quebrar uma Petrobras. Ele quebrou uma regra mundial. Diz que o melhor negócio do mundo é uma petroleira bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma petroleira também mal administrada. Então, o PT deu conta de quebrar a Petrobras. É falta inédito. Hoje, ela não tem capital sequer para se manter naquilo que o governo do PT aprovou, que é exatamente essa participação em parceria, em partilha. E agora, nós estamos vendo o quê? A Caixa Econômica quebrada. Não tem mais investimento na Minha Casa Minha Vida. Nós estamos vendo os fundos de pensão envolvidos em empréstimos, tá certo, aos campeões, a Argentina e a Venezuela, quebrados. Nós estamos assistindo hoje o setor elétrico totalmente sucateado. A população brasileira está tendo que pagar uma conta 500% maior do que o discurso que o PT fez às vésperas da eleição. A taxa de juros era tido também que nada iria mudar. Hoje nós já temos uma taxa de juros que é inviável para o cidadão poder continuar pagando os seus empréstimos. Então, senhor presidente, o que nós estamos vendo neste momento, quem vota nesta hora agora, sim, a aprovação desse projeto, ele não está extinguindo só direitos trabalhistas, não. Ele está provocando a extinção de milhares de brasileiros que não terão como sobreviver. Essa é a verdade. Ele está extinguindo a vida e a condição digna dos aposentados, daquele desempregado, do cidadão que tem dificuldade no momento em que tem um problema de saúde, naquela família que teve a dificuldade de enfrentar uma situação difícil com a morte de um dos seus parentes. Esta é a situação que o PT quer levar o Brasil. É por isso que eu peço a reflexão de todos. Quem é que vai sobreviver com um painel desse na sua base? Votando sim a uma matéria dessa que vai atingir o cidadão mais carente neste momento. Qual é a condição humana de um cidadão poder amanhã, sabendo que o seu senador ou a sua senadora votaram embasando um governo que não tem credibilidade e que praticou o estelionato eleitoral para ganhar as eleições, senhor presidente? É inaceitável. Nós precisamos, nessa hora, de ter compromisso com o país. Nós sabemos muito bem que essa medida aí, ela faz com que haja um desânimo total da população brasileira. E eu chamo a atenção, senhor presidente, para um fato a mais. A população brasileira não vai ficar inerte a essas truculências que estão sendo praticadas no Congresso Nacional e nem no governo. Nós temos o compromisso de preservar a democracia. E se nós continuarmos afrontando a população brasileira, nós vamos ver um processo de desobediência civil instalado nesse país, ao descumprimento das regras e das leis, porque as regras e as leis só servem para penalizar aqueles que ajudaram tanto o PT a chegar no poder, e nessa hora estão sendo duramente penalizados por ele. Por isso eu peço a reflexão de todos. Vamos votar não e vamos derrotar essa medida provisória que é penalizadora ao cidadão que trabalha. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
Sim, 39, não 32, nenhuma abstenção. Está aprovado o projeto de lei de conversão que tem preferência regimental, nos termos do texto aprovado e encaminhado pela Câmara dos Deputados. Passamos agora à votação em globo das emendas número 240 e 241 de redação, apresentadas pelo relator. Poderemos fazer isso de maneira mais simples. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Contra os votos do senador Cássio, senador Aécio, senador Aloysio, senador Magno Malta, senador Randolph, senador Fernando Collor, senador Flecha Ribeiro, senador Regufe, senador Ronaldo Caiado, senador Amorim, senador José Agripino, senador Davi Alcolumbre, senador Marcelo Crivella, senador Paim, por favor, presidente. Valadares, senador Paulo Paim, senador Petecão, senador Tasso Gereissati, senador João Capiberibe, senador Randolph Rodrigues. Aprovado o projeto de lei de conversão com as emendas de redação, ficam prejudicados a medida provisória e as demais emendas a ela apresentadas. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, nós declaramos encerrada a discussão da redação final e passamos à votação da redação final. As senadoras e senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção e será feita a comunicação à Câmara dos Deputados. Item 2 da pauta.